varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Bom, galera, agora vamos iniciar um podcast sobre o Jânio Quadros. E se você quer um conteúdo com bases científicas e fontes confiáveis, vá ler um livro, porque estamos aqui para contextualizar isso de uma forma brasileira, como o Jânio propunha e como o povo gosta. Mas na real, quem é esse Jânio Quadros? Bom, seu nome é Jânio da Silva Era, porque já morreu. Mas era Jânio da Silva Quadros. Ele nasceu lá no Sul e depois veio para São Paulo, sendo que aqui em São Paulo, ele fez faculdade de advocacia e também foi professor de geografia e língua portuguesa lá na USP e na Mackenzie. Que top, né? Bom, depois disso, ele decidiu que iria ingressar na política, como um bom cidadão querendo agradar e justificar o povo. Então, ele foi vereador, governador e deputado de São Paulo, prefeito também. Depois, no governo do JK, ele já estava muito engajado na política e também era muito conhecido, o que facilitou para que posteriormente fosse eleito como presidente do Brasil. Voltando um pouquinho só no tempo, um pouquinho lá em 1959, já no fim do governo do JK, essa foi a deixa para que o Jânio entrasse. Mas por que será que o Jânio precisava entrar? Meu amigo, o JK fez algumas bostas e deixou o Brasil em situação de miséria, com violência e com alta taxa de desemprego. E ainda por cima, uma dívida externa. E aí, o Jânio veio com todo o seu poder, todo o seu carisma, para encantar e agradar o povo. E então, meus queridos, nessa hora surgiu o extraordinário Jânio Quadros, com sua arma secreta, nada mais, nada menos do que a vassourinha. A vassourinha foi o símbolo da sua campanha, porque era assim, ele pensava e dizia para o povo que iria acabar com todos os corruptos, todos os hipócritas e ia tornar o Brasil um país mais justo. Então ele tentava se aproximar dos pobres com seu carisma. E algo contraditório é que, ao mesmo tempo, ele tentava se aproximar dos ricos e os de classe média alta. E isso, em algum momento, iria se colidir. Mas o povo se agradou muito dele, porque ele venceu com cerca de 6 milhões de votos. E assim, veio também o seu vice, que foi o João Goulart. E os dois ficaram conhecidos como a chapa Janjan. Então bora lá falar sobre outras características desse governo tão curto que durou apenas 7 meses. Para isso, convidamos 2 especialistas em política, que irão apresentar para vocês argumentos nada partidários e nada tendenciosos. Então, senta que lá vem bosta. Então, vou fazer uma breve comparação entre os governos do Jânio Quadros e Jair Bolsonaro. Vou começar falando sobre os seus discursos, que ambos eram contra a corrupção e tinham uma ficha muito limpa perante a população, além deles serem full conservadores. Porém, Quadros era um grande gênio, chegando a ser até professor de geografia e português, e dizer frases incríveis, como por exemplo, bebo porque é líquido, se sólido fosse como ele ia. Grande frase. Enquanto isso, nosso presidente Boneiro não sabe nem o que é um golden shower, além de ter ofendido a esposa do presidente da França. E ele adora postar bosta no Twitter. Na verdade, postar bosta no Twitter é a principal característica do seu governo. E mesmo depois de cerca de 50 anos entre o governo do Jânio e do Bolsonaro, eles têm os mesmos ideais e discursos. Muito atualizado, nosso presidente. Então, a proibição é o seguinte: quero proibir o maiô de praia. Não podia mais dar maiô de praia. Proibiu a ria de galo, pegou meu lança-perfume. Não regulamentou o jogo de baralho. Não podia mais dar roupa de banho de estilo de moda. Tudo errado. Bom, agora vamos conversar um pouco sobre a política externa do Quadros. Primeiro, a gente tem que saber que o mundo estava no contexto de Guerra Fria, ou seja, uma polarização entre o capitalismo e o socialismo.
E após a Revolução Cubana, os Estados Unidos estavam muito de olho nos países latinos para que não se tornassem socialistas. Mas o Jânio não entendia muito isso. Ele resolveu encurtar mais ainda as relações com as potências socialistas. Ele fez missões diplomáticas para a China comunista, para a União Soviética. Numa delas, ele mandou o vice dele, Jango, para a China. E, além disso, ele condecorou o ministro da Economia cubano, o Che Guevara, o que contrariou todas as classes conservadoras do Brasil e os Estados Unidos. Com isso, ele achava que os Estados Unidos iam querer encurtar mais ainda as relações do Brasil com eles, dando melhores condições para o Brasil, o que não deu muito certo, que a gente vai entender mais à frente com a renúncia do querido Jânio Quadros. Bem, agora que a gente já sabe todas as coisas importantes que o Quadros fez durante o governo dele, vou falar sobre algumas medidas que ele tomou durante o governo. A primeira, como o Brasil estava numa situação muito ruim, deixada pelo governo do JK, com uma inflação muito alta e a dívida externa muito alta, o Quadros precisava fazer alguma coisa para mudar essa situação. O que ele fez? Ele pensou, vou pegar um empréstimo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Só que não era tão fácil assim. O FMI exigiu que o Quadros enfraquecesse a moeda brasileira, porque estava muito forte, estava atrapalhando no comércio internacional. E também exigiu que diminuísse a linha de crédito, porque o Brasil estava emprestando muito dinheiro. Bem, foi o que ele fez. Conseguiu um empréstimo, ajudou um pouco na economia do Brasil. Só que só nos números e para as pessoas mais ricas. Mas os impactos na vida das pessoas mais pobres foram os piores. Aumentou-se muito o valor dos produtos mais essenciais, como o combustível e o pão, por exemplo. O transporte ficou muito mais caro e as pessoas ficaram bem insatisfeitas, juntando com todas as outras medidas impopulares que ele já tinha tomado. Uma das coisas que marcava muito o Jânio também era a sua característica teatral, sendo que quando ele aparecia ao público nas eleições, ele jogava pó sobre seus ombros para representar a caspa e comia sanduíches de mortadela, para significar que ele era um homem do povo, um homem humilde e pobre, assim como seus eleitores. Bom, galera, que governo conturbado, não é mesmo? Só 7 meses e todas essas coisas aconteceram. Mas no dia 25 de agosto de 1961, o Jânio decidiu renunciar. Isso mesmo que vocês ouviram. Sim, em agosto, 25 de agosto de 1961, o Jânio decidiu renunciar. Mas por que ele fez isso? Ele era um idiota? Não, na verdade ele usou mais de uma das suas táticas teatrais, com apelo emocional, achando que se ele mostrasse que queria renunciar, o povo não aceitaria, porque se ele renunciasse, o Jango entraria. E ele pensou que o povo não aceitaria o Jango, sendo um comunista e que naquela época estava na China. Mas na verdade o povo decidiu tirar ele. Então deram um pé na bunda dele e o Jango entraria e começaria o seu governo. Pois é, o Jânio não era nada do que ele dizia ser. Porque apesar de todo esse slogan de varrer a bandalheira, varrer a hipocrisia e tirar todos os corruptos do país, ele era só mais um entre tantos outros políticos. Sendo que ele voltou à política em São Paulo depois de alguns anos de sair da presidência, vencendo do FHC. E aí teve uma história muito engraçada, foi a seguinte: o FHC tinha sentado um tempinho antes das eleições encerrarem na cadeira de prefeito. E aí passou o tempo, o Jânio ganhou. E aí o Jânio foi lá com um produto de limpeza e desinfetou aquela cadeira, dizendo que ele estava fazendo isso porque ela foi ocupada por nádegas inadequadas. E para fechar com chave de ouro, o Jânio foi acusado pela sua própria filha de corrupção. Ele era um grande corrupto, porque ao longo de sua vida política, ele tinha 66 imóveis em seu nome. Que controvérsia, não é mesmo? E depois disso, ainda a própria filha o internou num hospital psiquiátrico, onde lá ele ficou até morrer. E esse foi o fim de mais um governo, de mais um político com boas intenções.